Bom, vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso call de gestão referente ao mês de junho. Vamos passar um pouquinho sobre o que aconteceu com o fundo, quais foram as posições que mais impactaram, bem como o cenário, né, e o que a gente está vendo daqui para frente, nos próximos meses aí, o cenário tanto no Brasil quanto lá fora. Mas deixa eu passar primeiro pela atribuição de performance, né, do mês de junho, tá bom? Vamos lá, o destaque do mês de junho, obviamente, ficou para as empresas de tecnologia que nós temos no portfólio, tá? Que foi o grande destaque desse mês de junho. Tá errado aí, a tabela tá maio, peço perdão por isso, mas é junho, tá? Utilities também no Brasil acabou também sendo uma grande contribuição positiva, tá? Do lado negativo, a gente acabou perdendo um pouquinho de dinheiro com um short de Petrobras, que era, que era parte de uma estratégia de composição de carteira, né? E o índice de Brasil, que a gente estava um pouquinho long e também o Brasil acabou underperformando bem. Bem não, né? Bem foi o mês de maio mesmo, de junho acabou caindo 1%, tá? Mas as grandes contribuições vieram naturalmente dos Estados Unidos, principalmente do setor de tecnologia, tá bom? Passando para o próximo slide, eu quero sempre falar um pouco sobre... É legal falar da rentabilidade, né? No ano a gente está entregando aí 14, quase 15%, o dobro do IPCA mais o de uma B, que é o que a gente quer entregar isso com consistência. É interessante falar mais do que a rentabilidade, é como o produto se comporta, né? Que eu acho que o que a gente vem batendo na tecla em todas as reuniões é o papel do alocador, né? Coloca na tabela de correlação, por favor. O papel do alocador hoje é um papel muito difícil, né? É, eu brinco e falo que hoje talvez uma das posições mais complicadas seja a de vocês, né, para alocar produto para cliente. Porque no final do dia, você vai dividir o dinheiro do cliente em diversos gestores ou diversos ativos, e você pensa em estar diversificando de fato o teu portfólio. Mas, na verdade, você não está diversificando, você está debaixo de um mesmo risco, só que você está distribuindo esse mesmo risco para diversos gestores. Qual é o risco? Aplicado em juros no Brasil, né? Fica claro isso para a gente, né? Infelizmente, né, quando os juros sobem no Brasil, né, pega um Black Swan, como aconteceu com o petróleo, que saiu de 65 para 120, e a curva de juros aqui abriu quase 300 basis points, né? A gente viu os produtos de renda fixa sofrendo, né? Os spreads de crédito emagrecendo muito, né? Os debêntures incentivadas sofrendo, as NTNBs indo para 8, 8 e pouco, a parcela de renda fixa do cliente sofrendo. Do lado do risco, foi a mesma coisa, né? Os multimercados, todos eles sofreram, né? Porque, infelizmente, a maioria deles ganham dinheiro aplicando juros no Brasil, né? E os produtos de bolsa relacionados ao Brasil também acabaram sofrendo, né? Com a saída do gringo piorou, mas a alta de juros também foi o grande impulsionador, né, dessa bolsa para baixo. E o que acontece sempre? Então, no final do dia, eu sempre bato na tecla em relação ao produto da morada como um produto que realmente, né, de verdade, ele vai ser descorrelacionado com os produtos que tem na indústria. Como você pode perceber nessa matriz de correlação, eu não coloquei o nome dos concorrentes, mas vocês sabem que a maioria dos nossos produtos, dos nossos pares, a nossa correlação é baixíssima, né? Ela vai cair abaixo de 0,50 aí fácil nos próximos meses, né? Enquanto que com eles, eu já falei, eles têm as mesmas posições, eles são muito parecidos, né? Muito parecidos. Então, o mês de maio e o mês de junho foram meses que corroboraram
com a nossa visão e com o nosso papel aqui, que é descorrelacionar da indústria. Então, vocês podem usar a Morada onde vocês quiserem, seja no portfólio de multimercado, seja no portfólio de long buy, seja no portfólio de bolsa. Cara, de verdade, não faz muita diferença, porque hoje o complicado é achar produtos que são descorrelacionados, que fazem algo diferente. Para quê? Primeiro para melhorar o drawdown, né, do portfólio. A bolsa caiu quase 22%, né, dos highs. E a gente, quem teve Morada no portfólio, acabou defendendo bem, né? Então, o produto Morada ele veio para trazer uma melhora em termos de portfólio. A melhora do quê? De drawdown, teu cliente não vai resgatar outros produtos, porque a Morada está ali defendendo quando precisa defender, e melhorar a Sharp, né? E melhorar o Sharp do portfólio. Então, a gente vem trazer uma solução para você, alocador, né? Colocar no book de risco do teu cliente um produto que faz algo diferente, né? Volta no gráfico da performance, por favor. Como você pode perceber, em maio, a bolsa caiu 7,3, tá? 7,3. O fundo subiu 2,6. Mostra uma descorrelação com o mercado local, né? Em junho, a bolsa caiu 1,1 e nós subimos 5,7. Né? Então, o que a gente quer fazer aqui é, primeiramente, servir para vocês de benefício em termos de portfólio. Né? Põe no gráfico de drawdown, por favor. E a gente entende que o cliente de vocês ele não aguenta drawdown, não aguenta drawdown. Né? Então, se você tiver no teu portfólio o famoso kit Brasil, vai chegar uma hora que ele vai pedir para sair fora, né? E vai correr para o CDI. Não tem erro, né? Eu conheço bem. Né? Então, a grande dificuldade do alocador é tentar descorrelacionar produtos dentro do portfólio para que melhore o quê? O drawdown, que é o que está na frente de vocês aí. Desde o início do nosso da implementação da Morada, nós passamos por diversos cenários de grandes drawdowns, a começar ali em dezembro de 24, com a Haddad anunciando corte de gasto, ele vem anunciar mais gasto, a bolsa cai 10. Aí depois teve Liberation Day, depois teve Magnestic, depois teve Flávio Day, depois teve a guerra, e depois teve esses 2, 3 meses de movimento de saída do estrangeiro, juro para cima no Brasil, que a bolsa caiu 22%, turma. Né? É muita coisa, né? É drawdown grande. E a gente vem defendendo muito esses drawdowns. Né? Então, em termos de portfólio, a Morada tem funcionado bem. Né? Algo que descorrelaciona, algo diferente do que o mercado vem fazendo. Tá bom? Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês, continuar martelando isso, que a Morada sozinho não é a solução do sistema, né? Mas eu acho que a Morada, ela entendeu, nós aqui da Morada entendemos o gargalo, né? A grande dificuldade do alocador de achar produtos que se descorrelacionam dentro de um portfólio para melhorar essa história do Sharp e do drawdown. Vou passar a palavra para o Alex, que vai falar um pouco sobre o que aconteceu no cenário aí global e Brasil. Obrigado a todos. E quem tiver pergunta, por favor, escreva no chat aqui, que a gente vai tentar responder todas, tá bom? Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado pela oportunidade de falar com vocês aí de novo mais uma vez. Eu vou tentar passar rapidamente aqui sobre o que aconteceu de mais importante no cenário lá fora e aqui no Brasil desde a última vez que a gente falou. E depois o Murilo vai entrar para falar um pouco sobre a história do software, comentar um pouco de como é que a gente está olhando a tese aqui, uma tese que a gente teve durante um tempo, que foi Microsoft, que muitos de vocês ouviram da gente. Ele vai comentar um pouco de como é que a gente está abordando o tema aqui também. Então, começando, acho que eu vou começar falando rapidamente um pouco sobre a guerra, que eu acho que é algo que não tem feito mais preço, mas que é algo que todo mundo sempre pergunta quando a gente faz algum call e etc. Eu acho que a mensagem mais importante que tem que ter é que volta para lá, Twitter do Trump para cá, a gente está com o petróleo voltando basicamente para o nível pré-guerra aí. Nas reuniões que a gente sempre fez com vocês aí, acho que muitos de vocês acompanharam, eu sempre falei que essas histórias da guerra, elas sempre parecem que são para sempre sai o analista de commodities falando que vai para 250, 300
$2.000 o petróleo, o que você vê é, ao longo do tempo, sempre um arrefecimento dos preços, uma volta à normalização para o fundamento voltar a imperar, assim. Vamos lembrar que boa parte do que a gente teve de números de inflação piorando no mundo vieram muito derivados da alta do preço do petróleo. Isso deveria trazer até alguma normalização para a inflação ao redor do mundo, assim. Ao que nos parece, o maior CPI que a gente viu no ano deveria ser o CPI de maio, que foi o que pegou o preço do petróleo mais alto, e você deveria ver esse número arrefecendo ao longo dos próximos meses, tá? Aí, passando para o próximo slide, acho que de mais relevante nos Estados Unidos, a gente teve a primeira reunião do Warsh na cadeira do Fed, né? Acho que ele trouxe algumas mudanças. Eu tentei compilar um pouco aqui do que eu acho que é importante e relevante a gente ter para frente, assim. A primeira coisa, e foi o que trouxe a leitura mais forte no mercado, foi um compromisso muito forte com a meta. Ele falou várias vezes que o Fed não entrega a meta de inflação há muito tempo, e que isso é muito errado, e que até qualquer alteração sobre a meta só seria feita depois que ele entregasse a meta atual, teria alguma revisão, tá? Ele foi perguntado sobre a história da banda de inflação, se ele não achava que era algo melhor, que é algo que ventilava, que estava na cabeça dele, que o mercado ventilava, que estava na cabeça dele, e ele falou que só depois que ele entregasse a meta que ele ia entrar nessa discussão. Ele colocou basicamente falando que vai acabar o Forward Guidance. Ele foi muito crítico a isso. Ele disse que o mercado ficava fazendo um looping infinito no Fed, então o Fed dava a sinalização que ia aumentar os juros, o mercado precificava aumento de juros, e que isso fazia até o Fed perder uma informação importante, que é a informação do mercado, de como o mercado interpreta os dados, né? E que ele queria voltar ao modelo mais antigo, onde o Fed fala menos e reage muito mais aos dados do que fica indicando para onde ele vai ou para onde ele deixa de ir, tá? Ele foi até muito crítico na história dos dot plots, ele inclusive não submeteu voto, os dot plots ficaram empatados e ele mesmo falou que o voto de desempate, que seria o dele, ele acabou não colocando, tá? Ele anunciou vários grupos de estudo, ele quer rever várias coisas do arcabouço do Fed, desde a história da inflação, de como ela é calculada, de como são feitas as pesquisas, se o regime de bandas é melhor que o regime fixo, qual a métrica de inflação mais correta para o Fed usar, revisar a forma como os dot plots são feitos. Ele falou que da forma que é atualmente ele não concorda, então ele montou vários grupos de estudos para tentar dar uma mudada em como o Fed se comunica com o mercado e como o Fed interpreta as coisas, tá? Da parte de IA, ele continuou falando que ele acha que é muito deflacionário no longo prazo, ele acha que tem um choque de produtividade muito grande que ainda não está sendo visto nos números, mas que vai acontecer, que era a principal tese que o mercado tinha na cabeça a respeito dele. Mas a leitura do mercado foi uma leitura muito mais rock, os juros abriram bastante, o 2 anos abriu bastante, chegou a precificar alta de juros em setembro já no Fed, o que seria muito ruim aqui para a gente, né, que a gente vai entrar num período eleitoral com uma alta de juros 2 meses antes das eleições, um mês antes das eleições. Então, acho que a leitura do mercado foi essa a princípio, tá? O que eu queria deixar para vocês de input do Fed, do próximo slide aí, é o seguinte: no apagar das luzes, o que aconteceu nos últimos tempos aí, nos últimos dias, foi um fechamento muito grande da expectativa de inflação do mercado para 1 ano e 2 anos. Eu acho que isso é um mix de dois fatores, tá? A primeira, uma postura mais rock do Fed, que deveria jogar as expectativas de inflação para baixo, dado o compromisso que ele demonstrou com a meta. E a segunda coisa, acho que é o próprio petróleo, tá? Então, se você olhar aí o CPI contra onde estão hoje os swaps de inflação para 1 ano e para 2 anos, você está vendo uma queda do CPI olhando para frente, assim. E é interessante lembrar que os swaps de inflação já mostram a inflação convergindo para a meta em 1 ano e 2 anos, tá? Aí, passando à frente, falando um pouco de Brasil, a gente teve a reunião do Banco Central. Eu acho que o Galípolo, ele queria ser dove, mas também não queria que o mercado ficasse completamente desancorado. Então ele tentou ser dove com responsabilidade, assim. O mercado acabou lendo muito mal, assim, a ata, né? Muita gente falando que ele deveria ter parado. Eu acho que não vale muito a pena discutir o que ele deveria fazer, e mais encarar o que ele fez e
quais são as implicações disso. O fato é que ele cortou 25 bases, continuou o ciclo de corte, demonstrou que ele acha que existe um componente de choque de oferta, que acho que ele está até correto nessa avaliação, assim, o petróleo parece ser um choque de oferta, só que ele precisa dar uma ancorada nas expectativas, né? Acho que muitos de vocês acompanham o Focus aí, e o Focus está há várias semanas com alta de inflação sequenciais, né? Vale lembrar que antes da guerra, o último dado de inflação do Brasil, o último IPCA de inflação do Brasil antes da guerra, já foi um IPCA que mostrava uma inflação de serviços um pouco pior do que o mercado esperava. Mas como estava todo mundo no ciclo de corte, é um cenário de juros para baixo no mundo inteiro, de inflação para baixo no mundo inteiro, o mercado deu o benefício da dúvida para ele, e aí quando os juros globais abriram muito, a decisão dele fica mais complicada de ser feita, tá? Então acho que o mercado teve uma leitura muito, muito ruim, assim, o real teve o pior mês do ano, a bolsa aqui caiu bastante, com bastante saída do estrangeiro, e eu acho que foi um combo dele ser dove com um Fed mais rock do que o mercado esperava, causando uma divergência de política monetária entre o Brasil e os Estados Unidos, tá? Aí, no próximo slide, eu tentei mostrar um pouco disso, assim, qual é essa dificuldade dele ser dove com o cenário que os juros abre lá fora. Então, você teve o Kevin Warsh sendo bem rock e os juros de 2 anos abrindo nos Estados Unidos, com ele sendo dove e tentando manter o ciclo de corte para as próximas reuniões. Acho que esse ciclo de corte ele vai ficar condicionado ao que acontecer no mercado de juros globais. Assim, acho que se o Fed conseguir manter essa inflação, essa expectativa de inflação baixa, os CPIs começarem a vir mais baixo, eu acho que o Galípolo vai continuar tendo espaço para continuar o ciclo de corte, assim, que ele estava pretendendo fazer. Aí, para terminar, só falar um pouco de como é que a gente está posicionado para o mês. Basicamente, a gente aumentou um pouco a exposição de Brasil, um pouco nessa ideia de que o juros global deveria ter feito pico aí com todo esse estresse da guerra e com toda essa postura mais rock do Kevin Warsh. A gente particularmente acha que aqui não vai ter uma sequência de subida de juros em condições normais de temperatura e pressão. Assim, acho que à medida que os números de CPI começarem a mostrar queda, isso vai fazer com que o Warsh consiga começar a discutir mais a tese estrutural dele, que é essa tese de juros para baixo por conta de um choque de produtividade, que eu acho que é o framework central dele, tá? E a gente acabou reduzindo um pouco a exposição dos Estados Unidos nos últimos dias, muito mais pela volatilidade muito alta, assim, a gente segue acreditando muito que a gente está muito no começo do ciclo de AI lá fora, que essas empresas estão entregando lucro recorde atrás de lucro recorde, e que o mercado às vezes fica muito preocupado no curto prazo, com notícias marginais, com muito ruído, mas que o sinal é muito claro para onde as coisas estão indo e para onde isso vai continuar, né? Então você pega o número de uso de tokens, todas as métricas que você olha, você só vê as curvas são exponenciais, assim, e a gente está muito no começo de tudo isso, assim. Eu acho que é isso da minha parte. Eu vou passar a palavra para o Murilão, que ele vai falar um pouco da história do software agora. Bom dia, turma. Obrigado mais uma vez por estar com vocês. A nossa ideia aqui é falar um pouquinho da carta que a gente até colocou, mas sempre também deixar cada vez mais claro como é que é a nossa pegada na abordagem bottom-up, né? Assim, a gente fala isso, a gente vai repetir, né? O que a gente busca são empresas que a gente entende que o histórico já é comprovado de ser um monopólio ou uma empresa sem competição, né? E uma combinação de uma rentabilidade atrativa no negócio com revestimento de capital, né? A Microsoft, você olha o histórico dela, é assim, um negócio impressionante, né? E aí eu até faço uma menção de que as pessoas se preocupam muito com o que está saindo de notícia, esse tipo de coisa, quando na verdade você tem que discutir se o negócio está robusto e se o que você viu como passado tem grande chance, né? Você olha aqui como foi o lucro da Microsoft por ação e você vê que de um certo ponto, com as oscilações de múltiplos, né,
prestação, geralmente, no médio e longo prazo, ela vai acompanhar se o negócio cresceu ou não, né? E aí, recentemente, você vê aqui uma mudança muito grande já no múltiplo da companhia, a despeito do lucro ainda estar forte, né? E o que a gente chega, né, à seguinte conclusão é que, assim, a gente acha que mudou a curva de crescimento da Microsoft. A gente agora vai explicar por que mudou. A gente acha que a mudança foi significativa e a gente decidiu zerar a Microsoft no nosso portfólio, né? Não é uma decisão fácil, de novo, uma vez que você identifica o monopólio, você percebe que a competição é muito pequena, né? São coisas que, assim, você tem que ter, de um certo ponto, antes que os dados corroborem que as coisas mudaram, você tem que ter, de fato, um modelo mental, uma convicção de que você tem que largar, deixar para trás, né? E aí você vê o seguinte, né? A Microsoft, que negociava de 28 a 33 vezes, está negociando 19 vezes, né? Aí você fala assim, pô, mas agora que ela está negociando 19 vezes, vocês não estão interessados? Cara, o 19 vezes, ele, na nossa opinião, ele está errado, né? Então vamos lá. O que a gente acha que mudou, né, com a discussão de AI no mundo de software, né? A principal coisa que a gente tem aqui, que a gente sempre discute, é que todo business ele tem quase dois grandes vetores que geram, né, o valor intrínseco, né? Se esse negócio tem uma distribuição robusta, ou seja, se ele é o dono da distribuição, e o que ele está entregando para o seu consumidor, né? O valor da sua propriedade intelectual, tá? Cara, a gente acha que, assim, o AI ele vai questionar demais a parte de propriedade intelectual, né? E agora eu vou discorrer o que a gente está enxergando, né? Basicamente, o AI, ele hoje, ele pega toda a sua parte de processos, automação e o que pode ser, de um certo ponto, encapsulado, né, por uma entidade, ele vai executar para você, né? Então a gente olha e vê o seguinte, cara, se a tua companhia de software, ela não tinha dado proprietário, ela não tinha alguma coisa que fosse irreplicável e fosse só automação, o AI vai, na nossa cabeça, ele vai machucar bastante, tá? Esse tipo de negócio. E obviamente que a gente sempre tem que fazer o contraponto, né? Mas o AI não pode ter um take positivo, né, para as empresas de software? Pode. As pessoas acham que, de um certo ponto, o AI pode ser só um ganho de produtividade, vai ser uma grande comoditização, né? E aí você pode até ter um valor maior no software, né? O que a gente discorda é que é o seguinte, a tese que está, digamos, a tese bull, é que o AI ele vai ser um add-in, né? Uma funcionalidade dentro de um jeito de trabalhar, né? Então ele, na verdade, ele vai ser, de fato, assim, um feature dentro do que um Office faz, dentro do que um CRM faz, né? E no fim do dia, esse feature pode tornar esse software até mais interessante, tá? O que a gente acha que na verdade, ela vai intermediar entre o que você faz hoje e o que você realmente precisa debaixo de você, né? Aí, cara, se ela vira a sua camada de interface, né, o que você realmente vai dialogar, cara, o que está embaixo dela vai valer muito pouco. Assim, a parte da propriedade intelectual, a gente acha que a questão de valor da distribuição vai continuar em place, mas aqui, cara, você vai ficar sujeito, né, ao que é AI achar que faz sentido, né? Então, assim, é muito difícil, na nossa humilde opinião hoje, tentar precificar quanto pode cair a rentabilidade da Microsoft. Ela tem basicamente hoje dois grandes business, né? O legado, que são as ferramentas de produtividade, e a parte de cloud. A parte de cloud a gente acha que é uma porrada astronômica. Mas, cara, quando você olha, você está discutindo 60-40, né? De onde vem o resultado da Microsoft. 60 ainda é legado e 40 é o novo negócio. Então, assim, no cenário aqui do gráfico da direita, da esquerda, cara, a distribuição de valor pode ser muito grande na Microsoft. Então, assim, nessa hora não tem um low PE que justifique a gente, tá? Aí você pergunta, pô, mas por que então o IPS já não está, de um certo ponto, demonstrando, né, essa sua tese, né? Cara, calma. Assim, as coisas não acontecem do dia para a noite. Acho que uma coisa que a gente colocou na carta que eu queria ressaltar, hoje a grande vantagem competitiva das empresas está no capital intelectual, né? Estão nas pessoas. E você, de um certo ponto, abrir mão desse capital intelectual, você precisa ter um certo conforto, uma certa segurança de que
faz sentido você fazer isso. Então, a gente acha que esse processo, né, do AI entrar no mundo corporativo, ele vai acontecer em 3 fases, né. O primeiro tempo ele vai ser o seguinte, ele vai ser de fato um add-in dentro do que você faz hoje. Você pega lá o Excel, aí você clica dentro do Excel, pô, o Claude, aí fala, Claude, pega isso aqui para mim, faz um gráfico tal, 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 vai na base de dados tal, tal, tal. Então, beleza, você está fazendo o quê? Você está pegando uma camada existente e você está sobrepondo 2 ferramentas, tá? Só que a gente acha que daqui a pouco as pessoas vão perceber que ela vai parar de ter que tratar o dado. Ela vai parar de ter que escolher qual é a ferramenta, né? E ela começa a delegar esse tipo de responsabilidade para o AI, né? E aí você começa a discutir a automação de processos dentro das empresas. E por fim, cara, aí você realmente vai chegar e falar o seguinte: olha, cara, eu não preciso ter 3, sei lá, Microsoft. Vou dar o exemplo do BTG. O BTG tem 3.000 programadores dentro do BTG hoje em dia. Eu tenho certeza absoluta que esse cara não vai precisar mais de, sei lá, de 500, 600 programadores, tá? Eu estou discutindo só a parte de programação. Agora, imagina o seguinte: o cara que toca o fundo, o cara que toca o crédito, ele não vai precisar mais de uma pessoa para ficar catando dado e para fazer análise. Ele vai botar AI para fazer para ele. Então, assim, não é só a parte do sistema que vai estar impactada, né? As atividades, os processos do banco como um todo vão ser revistos, tá? Então, quando você olha isso acontecendo, o melhor indicativo de que as coisas já estão rolando é quando você de fato vê o seguinte, cara, olha só, quem são as empresas que estão ofertando esse tipo de produto, né? O AI, um agente, um LLM. São basicamente 2 grandes empresas, né? Que é a OpenAI e a Anthropic. E aí quando você olha, assim, o que ele já tem de receita contratada anualizada, cara, é muito relevante já dentro do sistema. Então, a primeira fase que eu coloquei, que é o Dual Stack, ela já está rolando, já é uma realidade. As empresas já estão experimentando o uso do AI, né? Quando é que as pessoas vão começar, então, a entender que pode ter revisão de processo? Cara, ninguém sabe, tá? Mas, cara, a gente trabalha muito com a questão do common sense, do bom senso, que é, cara, faz sentido. A gente experimenta aqui dentro, a gente vê que isso faz muito sentido, né? Então a gente olha para isso e fala, pô, bicho, então não faz mais sentido a gente estar exposto, tá? Então, assim, a Microsoft foi o maior erro da nossa história, tá? Em termos de destruição de valor para o cotista, né? A gente conseguiu mudar e fazer a nossa opinião em abril desse ano, né? A ação continua caindo desde lá, né? E eu acho que o mais importante que a gente tem que ter, né, diante de quando você vê que tem um erro, é você passar o seguinte: e aí, cara, o que, que minha filosofia tem, né? E eu estou sendo aderente ou não à minha filosofia, né? Cara, assim, isso está na nossa apresentação institucional e eu faço questão de colocar aqui, né? A gente sempre está atrás de bons negócios, onde a gente entende que o retorno parece ser estável e você tem um mercado endereçável onde você consegue alocar capital, né? E acho que uma coisa bem importante é que isso está na frente da discussão do múltiplo, né? A gente tem eu percebo que existe uma fixação muito grande, se é 10, se é 15, se é 20, se é 30 vezes preço sobre lucro esperado, né? Quando na verdade, cara, o preço pago, ele é importante, mas eu tenho que pagar por algo que realmente compõe capital ao longo do tempo, né? Então, o que a gente quer aqui, de um certo ponto, é corroborar que a gente é um fundo total return, onde a gente só sai do CDI quando a gente entende que a gente está diante de uma oportunidade que faz sentido, né? E a gente está assim, aficionado e com a cabeça muito focada em buscar bons negócios que vão trabalhar para a gente. A gente entende que a Microsoft ela vai dar um trabalho tão grande da gente tentar entender onde pode parar essa rentabilidade, onde que vai ficar o novo crescimento de lucro dela, cara, que é melhor dentro de um mercado que está com tantas oportunidades, alocar o tempo em outra coisa, né? Então, a gente hoje está com a cabeça de deixar software um pouco de lado, né? E focar o uso do tempo em outras teses, que a gente já vai dividir com vocês. A gente vai trazer as nossas contas aqui no futuro próximo de como a gente vê assim, o tamanho desse ciclo de AI, né? E quais são o porquê dos cavalos que a gente tem, né? Então, essa é a mensagem que a gente queria colocar, né? Porque assim, o erro faz parte do negócio e o mais importante é o que você aprendeu com o erro e como sua filosofia de investimento fica perante diante dessa situação, turma. Ô, Alex, tem uma pergunta do Gabriel.
vocês não estão com medo de rotation trade, vender PI esticado de tech e comprar assimetria em emergentes e papéis de valor? Bom, obrigado pela pergunta. Cara, Gabriel, na verdade, esse medo, ele existe há 15 anos, né? No final das contas, o que a gente tenta abstrair aqui um pouco é o seguinte, esse PI esticado, ele está sendo acompanhado de uma expansão de lucro, ou ele é só uma expansão de múltiplo? Assim, eu acho que todo mundo tem muito aquela imagem da dot-com bubble, onde você tinha muita expansão de múltiplo e muito pouco expansão de lucro. Não é o que a gente está vendo hoje, assim, inclusive se você pegar, eu vou pegar o cavalo, acho que mais boring de toda essa história de AI, nos últimos tempos, que tem sido a NVIDIA, ela só ficou barata desde que o ciclo de AI, ficou mais barata desde que o ciclo de AI começou, assim, então, precisa entender também o que seria esse aumento de múltiplo que ele está falando, assim, eu acho que o aumento do múltiplo estrutural do S&P, eu acho que eu já tratei em algumas reuniões aqui, acho que comparar com o histórico vai te levar a uma análise errada, porque o ROIC do S&P hoje consolidado é melhor, as empresas são melhores, as empresas geram mais caixa, então acho que assim, você ficar comparando ele com o passado vai te passar a mensagem que ele está mais caro, mas ele está mais caro simplesmente porque ele é um índice composto por empresas melhores do que ele era há 10, 15, 20, 30 anos atrás, tá? Então não é um negócio que a gente fica muito preocupado, assim, não. Acho que correções técnicas podem acontecer, acho que a gente está vendo uma muito grande aí nos últimos 2, 3 dias. Elas acontecem, elas estão ficando cada vez mais frequentes, o mercado tem cada vez mais players, cada vez mais participação de retail em outros países, né, que era muito comum nos Estados Unidos, mas agora você vê que nem a Coreia, com um retail muito grande, com exposição às ações, mas sendo bem honesto, assim, pelo menos das empresas que a gente olha, as coisas que a gente cobre, a gente está muito tranquilo na trajetória do lucro dessas empresas, assim, o que é mais relevante para a gente do que ficar tentando comprar um negócio que parece barato e que daqui 12 meses você vai descobrir que ele não é tão barato assim, né? Então você pega até múltiplos, olhando 12 meses para frente do próprio Brasil, assim, que a gente até aumentou a exposição ao Brasil, mas esse múltiplo, em boa parte das empresas, ele depende de qual juros que você está olhando daqui 12 meses. Dependendo dos juros daqui 12 meses, esse lucro ele não vai se realizar. O que tem sido diferente dessas empresas de tecnologia, que no final das contas você compra achando que ela está cara, e daqui 12 meses você descobre que ela estava mais barata, porque o lucro cresceu tanto que o múltiplo não subiu nada. Vou te dar um exemplo da nossa maior posição aqui hoje no fundo, que é TSM. TSM é uma ação que subiu, dobrou em 12 meses, e o múltiplo está parado. Foi 100% de expansão de lucro. Então, assim, eu acho que o mais importante sempre é você olhar onde está a trajetória de lucro das empresas que você está comprado, porque você pode estar vendo um falso caro e um falso barato, por assim dizer. Boa. Agora para o Murilo, a última pergunta aqui. Murilo, a Microsoft é uma grande acionista da OpenAI. A gente não vai surfar o IPO do ChatGPT? Interrogação. Assim, a pergunta é muito boa, né? Ela tem quase 30% da OpenAI. A OpenAI, digamos que ela sai no IPO de $1 trilhão. Você está falando que ela pode ter um ganho aí de 300 bilhões de dólares. Já a Microsoft vale 3 tri, né? Então, assim, está falando de um ganho de 10%, né? Não acho que você vai ficar rico com isso, né? Não acho que isso justifica um investimento. E, assim, derivando um pouco da pergunta, por que a OpenAI, então, não pode ser, digamos, a ferramenta, o braço da Microsoft para ficar naquela posição de encapsular o software, né? A OpenAI é independente, né? Inclusive, a OpenAI, ela rompeu o contrato de exclusividade com a Microsoft, hoje ela pode ser ferramenta para qualquer outro grande hyperscaler, tá? Então, assim, a gente olha para essa relação da OpenAI e Microsoft, é uma relação bem diferente do que ela começou, tá? É basicamente isso. Bom, a gente aumentou a posição em Brasil nos mesmos ativos que a gente tem no portfólio, tá? Vou responder essa pergunta. Nós temos poucas posições em Brasil, Equatorial, Copasa, Energisa, Copel, BTG e Itaú. São essas posições em Brasil que nós temos. E a gente aumentou um pouco proporcional em todas elas, tá? Um aumento muito pontual. E foram Só uma nelas. correção, a gente não tem energia, a gente tem Eneva. Energia a Desculpa, gente não tem, Eneva. perdão. Então é Equatorial, Copasa, Copel e Eneva. Não é Energisa, perdão.
e Itaú e BTG. É isso. Nós não temos alocação em healthcare ou temas XI. Murilo, quer falar um pouquinho sobre isso? Assim, a gente olha o setor de Brasil com uma grande preocupação no ciclo de crédito, a gente já dividiu isso, né? O Filipão já colocou para vocês. Então, a nossa posição de bancos ela é até maior em BTG, que tem uma exposição menor ao ciclo de crédito do que no Itaú, né? E quando a gente olha o setor de utilities, cara, tem dois grandes temas aí dentro, tá? Na distribuição por si só, a gente acredita que em 2027 você vai ter uma revisão de metodologia que é muito relevante, tá? Que vai aumentar o retorno das companhias por conta de ajuste no custo de capital. E também você vai ter o reconhecimento do investimento realizado em base anual, né? Antigamente era a cada 4, 5 anos, então o Brasil é um país de custo oportunário meio alto, né? Então, se a tua base de ativos for recalculada em base anual, isso tem outro impacto também relevante para a rentabilidade das distribuidoras. A gente acha que isso pode melhorar a combinação das duas, quase os 2 pontos de rentabilidade, isso é muita coisa ao ano, tá? E a gente tem assim bastante valor na tese de saneamento, né, de Copasa. A gente vê uma companhia que tem o maior retorno regulatório do país, quase 14% em termos reais, e com uma base que pode crescer assim em 4, 5 anos, aumentar a 60% em termos reais, ou seja, quase dobrar em termos nominais. Então a gente vê um carrego espetacular, né, nessa Copasa. Claro, tem seus riscos de privatização, de CAPEX aumentar. Só que a gente está na mão da Equatorial, que é a melhor locadora de capital do setor de infraestrutura do Brasil, né? Então, são teses que a gente vê bastante valor. Ó. Só para vocês terem uma ideia, a gente enxerga hoje Copasa dando uma TIR real de 12,5% ao ano, né? Assim, um belo spread vis-à-vis do TNB, e a gente vê Equatorial mais para 10,5% ao ano, sem ponderar essa reforma do setor. Então, isso aí pode também melhorar bastante. É basicamente isso que a gente vê no Brasil. Bom, só para terminar, e a gente está passando do tempo, a gente está olhando alguma coisa lá fora XAI? A gente não tem nada no portfólio hoje que não tenha muita relação com o tema de AI, não, tá? A gente acha que todo o alfa que está sendo gerado no mercado lá fora, ele tem vindo dessas teses, e o mercado meio que se dividiu em teses que estão sendo atacadas pelo AI e teses que não estão sendo atacadas pelo AI, que estão se beneficiando do AI. Acho que, eventualmente, o mercado pode migrar para as empresas que vão se beneficiar dos ganhos de produtividade do AI, mas como esses ganhos de produtividade ainda não estão vindo, acho que até um pouco pelo ponto que o Murilo falou, ainda você está tendo dupla contagem dos sistemas dentro das empresas, você ainda não está tendo corte de custos, a gente está vendo níveis de contratações elevados e não demissões, como todo mundo achava que ia ter, porque as pessoas estão precisando de mais gente que saibam lidar com AI, então, sei lá, acho que o exemplo mais comum que todo mundo vê aí é o que está acontecendo com o engenheiro de software nos Estados Unidos, então, assim, acho que a gente não está no ponto ainda onde o mercado vai estar olhando para essa parte de produtividade e olhando mais para a parte de quem tá sendo beneficiado agora no curto prazo, porque a gente, vamos lembrar, a gente ainda está no ponto da construção da infraestrutura de AI, a gente não está no ponto ainda da massificação do uso, assim, é isso que a gente fala sempre, que a gente está muito no começo do ciclo, assim, então no final das contas o mercado está fazendo essa primeira pernada ainda e não a pernada de quem é o ganho de produtividade no apagar das luzes. O Murilo deu o exemplo dos bancos, assim, os bancos provavelmente vão ter muito ganho de produtividade em número de pessoas, etc., à medida que o AI for se tornando mais usável no dia a dia das empresas, assim. Então eu acho que por enquanto a gente está mais focado nisso, assim, gastando mais tempo nisso, que é onde a gente acha que vai ter o alfa pelos próximos meses. Boa. Bom, queria agradecer a todos e dizer que o nosso fundo está disponível na XP e no BTG. Por enquanto, o Previdência só no BTG, mas muito em breve também na XP. Tá bom? Nos vemos, quem estiver ali na Expert, nos vemos na Expert, vamos estar com o stand lá. E até a próxima aí. Muito obrigado a todos.